Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo e temos um tenente, um oficial conosco, que se chama o senhor Adalberto, lá do Japão. Marinete, com novo penteado. Gostei, Marinete, gostei. Aí fiquei, gostei. Então, sejam todos bem-vindos. Daremos continuidade no estudo do que é o Espiritismo. Havíamos comentado, a Marisa, deixa eu ver, é no item 35 do capítulo 2, item 36. Então, no item 36 tem dizendo, o livro dos médios, item 267. Então, como ela fala assim, Zélia, seria muito bom. O que você acha se estudássemos esses itens? Eu falei, ótimo. Por quê? Porque é muito importante. E nesse no item 36, ele tem dizendo assim, as comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas. Vamos fazer uma revisão. Profundas e frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo a conhecer. Então, nós vimos que vai de acordo com o nosso grau de evolutivo. Também, o mundo espiritual não vai trazer conhecimento se nós não estamos preparados. Vimos também no 36 que, na diversidade das qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão. Porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais do que a sua opinião pessoal, ao qual pode ser justa ou errônea. Por favor, alguém pode seguir aí? Adalberto, o senhor Dilson, segue aí, por favor, o que está marcado de azul, o comentário. Eu vou ter que abrir a porta para o Sandro. Nada para comentar? Eu não estou achando, achei. É o 35, nós estamos fazendo uma revisão, Adalberto, porque... No 35. livro dos médiuns, esse aí? Não, esse estamos revisando o que é o Espiritismo, item 35. Estou fazendo uma revisão, certo? Então, ele está falando da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos. Oi? Ficou tudo escuro. Ah, não, estão tudo bem aí, né? Tudo bem. Tá. Então, olha só, da diversidade de 36 agora. É só uma revisão, sabe, Adalberto? Uhum. Aqui, tudo que ele está falando não deixa de ser o que havíamos comentado e que sempre estamos comentando sobre que nós só receberemos o conhecimento quando estivermos preparados. E ele tem dizendo isso no item 35 e 36. Sim, seu Dilson?
Podemos perder de vista que os espíritos são os homens que viveram na Terra, homens e mulheres. Uhum. E, de acordo com o conhecimento aqui na Terra, vai continuar tendo no mundo espiritual. Então, você não pode esperar do ignorante o que o sábio sabe. Você vai questionar um espírito, ele vai falar de acordo com o seu conhecimento. Na realidade, é um processo. Né? A evolução é um processo. Como nós, por milênios, nos equivocamos nas nossas escolhas, aí cada um responde de acordo com o seu conhecimento. Eu acho que é por aí mesmo. E é por isso que é bom nós fazermos a revisão, sabe, seu Odilson? Porque aí, às vezes, tem pessoas que não participou do estudo anterior, é bom fazer essa revisão. Então, principalmente... Oi, senhor? Eu acho que toda casa espírita devia começar por esse livro, que é o Espiritismo. O senhor não falou sobre as comunicações? E ela tá bem claro no 35 que as comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza de que se manifesta, como nós estamos comentando, né? Está dentro do comentário que eu fiz. Isso, exatamente. Depende do conhecimento. Porque só é uma revisão, né, seu Dilson? Bueno. Podemos perder de vista também que no mundo espiritual a gente pode progredir, né? Evoluir, ter mais conhecimentos. Para quando voltar à Terra, trazer mais conhecimento de lá, para a gente poder melhorar aqui também. Né? Pronto. E aqui, a gente encarnado facilita o processo de aprendizagem, de conhecimento, de transformação moral, né? Pronto, foi aí, seu Odilson, que o senhor está falando, se referindo a isso, que foi comentado nesse item dos livros dos médios agora, viu, Adalberto? Que é no 267, que tem esses princípios para que possamos reconhecer os espíritos. E eu... Estou relendo. Lembra, seu Odilson? Pronto. Eu coloquei alguns pontos, assim, que eu acho mais importantes, que havíamos comentado, que a Marisa havia comentado. E observe aqui, no segundo princípio, aprecia-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva ou nenhuma trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam no seu saber. Ou seja, eles não ficam creídos, como se diz no espanhol, ou da posição que ocupam entre os outros. Os dos espíritos inferiores ou vulgares sempre algo refletem das paixões humanas. Eu vou terminar. Toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanforronice, acrimônia, é indício de característico de inferioridade e de embuste. Se o espírito se apresenta com um nome respeitável e venerável. Foi o que o senhor estava falando, né, senhor Dilson? Não, eu queria dizer que a gente vai na questão 459 do LE, todo mundo sabe o que é LE. Lá ele fala a resposta do espírito do Allan Kardec. De ordinário, eles nos dirigem. Se eles nos dirigem, nós temos livre-arbítrio de escolher o que é positivo ou o que é negativo, não é verdade? É o livre-arbítrio. Então, esses fanfarrões aí, que aqui na Terra também está cheio, nós temos que ter realmente cuidado de saber fazer a seleção. Né? Para isso que nós temos inteligência. Fazer escolhas. Né? Só o melhor juízo. Bom, então, é isso. Alguma coisa, Marinete, para declarar? Declarar é cruel, mas está tudo bem. Virei agora advogada. Não, obrigada, Pedro. Declarar ou comentar? Não, obrigada. Faz parte. Não.
É porque a senhora da outra vez, ela deixou bem claro, né, esse que você está falando, não? É isso. Todas as expressões dos denotes, baixeza, proteção, não? Que existem todos os tipos de espírito, não? Os bons e os maus. E a gente que tem que saber lidar nós que temos que saber com quem nós vamos lidar, né? Com o bem ou com o mal. E isso vai muito da sintonia, né? Exatamente, como você falou uma coisa muito bem, a vontade. Essa sintonia vai ser primordial para tudo. Porque é a base de tudo. Por mais que nós estejamos num momento difícil, eles nos conhecem. Eles sabem que é temporário. Mas a sintonia, como tu falaste, não significa que também nós não vamos o quê? Chamar a quem realmente, supostamente, é nossos inimigos, entre aspas, porque, na verdade, nós é que procuramos essa inimizade. Vai muito dos nossos pensamentos, dos nossos dia a dia, né? Como você está, né? Isso. Aí, do jeito que você estiver, é o que você vai atraindo, né? Aí, a sua sintonia elevada te ajuda, não? A você não atrair esses espíritos. Só que no nosso dia a dia é complicado, né, minha irmã? É complicado, mas como é que os alemães falam? Gott sei Dank, nós temos uma espiritualidade maior que nós podemos pedir o socorro. Exatamente. Aí que você colocou uma questão que nós conversamos muito sobre isso. A oração, a prece. Não é isso? Então, quando nós nos damos conta que nós não estamos bem, qual é o melhor instrumento? É a prece. É porque isso é só uma revisão, gente. Tá? Então... Emmanuel fala, primeiro olhai, observai, depois vigiai e orai. E orai está em terceiro plano. Primeiro é olhai, vigiai e orai. Não adianta se orar se não vigia. Essa vigilância. O que eu gostaria de deixar, principalmente para as pessoas que têm uma mediunidade ostensiva, é o vocabulário. Muito importante e essencial. Por quê? Aí vocês vão dizer, mas, Hélia, os espíritos vão se comunicar através, do caso de mim, vamos dizer assim, que sou o instrumento, vai de acordo com o meu vocabulário. É ou não é? Mas como está? Porque quando nós estamos assim, a linguagem que ele está se referindo aqui, quando está deturpando alguma coisa ou impondo-nos, e tem essa arrogância, principalmente a arrogância, né, gente, que é uma característica nossa. Então, que tipo de espírito está querendo se comunicar conosco? Não é isso? E por isso que estamos fazendo essa revisão, para que vejamos aqui esse ponto, como foi lá o senhor Odilson. Os espíritos superiores usam sempre de uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva da trivialidade. Tudo dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam, nem se jactam no seu saber, ou da posição que ocupam entre os outros. Eu acho, é como se o Odilson falou, que é normal. Nós não vamos deixar de ser o que somos, só porque desencarnamos. Não. Vamos continuar sendo. E vamos ser santas ou santos? É impossível. Seria completamente contra a lei da natureza. Não tem como. Não tem como. Então, podemos continuar, gente? Tem alguma coisa aí para acrescentar? Observem aqui, gente. Ups. Oh, lá, lá. Lá, 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 lá. No quinto,
Olha só. Não se deve julgar a qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Quando ofensa a lógica, quando ofende a lógica, a razão e a ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência, seja qual for o nome em que se ostente o espírito. Isso é muito interessante. O nome que ostente o espírito. Vai dizer lá que é Bezerra de Menezes. Coitado do Bezerro, meu Deus. Coitado do Bezerra de Menezes. Então, o que nós espíritas nos esquecemos, pelo fato de ouvir um espírito com o nome de Bezerra de Menezes, não significa que seja o espírito Bezerra de Menezes, e sim o grupo correspondente a esse espírito, que está, como a Marinete falou, na mesma sintonia que eles, são colaboradores de Bezerra de Menezes. Isso é que nos esquecemos. Quer dizer que, como Bassanufo, eu sou. Aí vem Bassanufo dar uma mensagem. Tem que ser o espírito de Bassanufo? Será que não são seus colaboradores? Quer dizer que eles não têm os seus colaboradores? Isso que se esquece, isso que se esquece. Né? Então, como vimos também, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não quanto o formato do lugar, podem ser mais ou menos desenvolvidos conforme as circunstâncias, as necessidades e as faculdades, pelo menos quanto ao fundo, que é a base. É óbvio, gente. É claro. Você acha que Zélia, do jeito que é, aqui, coitadinha dela, vai chegar no mundo espiritual e vai ser o quê? Para com isso. Vou ficar lá falando tudo da forma intelectual. Eu vou ser a mesma palhacinha do que sou, vou falar a mesma besteira. Só que eu vou dar uma olhadinha assim para o redor, opa, eu vou me policiar mais. Porque aqui eu estou com quem? Com pessoas queridas, pessoas que eu tenho afinidade. Vai ser a mesma coisa, não podemos sair, não podemos deixar de ser quem somos. Então, também vimos, os pensamentos são os mesmos, sem qualquer tempo e em que encontrem para se comunicar. Porém, jamais serão contraditórios. Eles são espíritos superiores. Se duas comunicações, observem isso, se duas comunicações firmadas pelo mesmo nome se mostram em contradição, uma das duas é evidente, apócrifa. E a verdadeira será aquela que nada desminta o conhecido caráter da personagem. Então, ele está se referindo aos espíritos superiores. Quer dizer que os espíritos superiores vão utilizar vocabulário como Zélia? Aí é cruel, né? Não tem lógica. É isso que ele está falando. E se existe... Vocabulário chulo. Então, se existe duas mensagens supostamente assinadas pelo mesmo espírito, vamos ver a essência dessas mensagens para que realmente possamos dizer, sim, foi Bassanufo, sim, foi Bezerra, sim, foi Marinete, foi Adalberto. Por que não? Porque nós, claro, nós podemos também dar mensagem, né? Aí eu vou conhecer, eu sou Adalberto, cortei o cabelo tal dia, né? Estou aparentemente mais magro, por que isso, aquilo outro? Eu sou Marinete, eu sou Zélia. Então, vai ser a base, vai ser a essência que nós vamos ver. E eu sou eu. E tu, e o senhor é o senhor, seu Odilson, que ficava lá no escurinho, porque estava muito calor. Para, gente, nós já não podemos deixar de ser quem somos. Queremos ser espíritos superiores sem termos condições? Não tem lógica. Bom, agora sim, vamos... Não, vamos nada, vai continuar a mesma coisa. Os bons espíritos vai continuar... Oi, senhor Dilson. Vai continuar a mesma coisa. Olha aqui, os bons espíritos só dizem que sabem. Não, gente, olha aqui. Nós paramos no quinto slide, que seria esse aqui. Não, esse é o quarto.
Ih, eu não estou podendo ver, não, gente. Eu tenho que sair para ver o número. Você está vendo o número aí? Qual é o número? Quinto. É o quinto? Mas o que acabaste de ler foi quinto. Então, pronto. Então, o que é esse? Então, teria que ser esse mesmo. Que é o número 224. Então é esse que deveríamos estar iniciando no dia de hoje, que tudo tem a ver com a linguagem. Como vamos reconhecer um espírito superior? Vai lá que o seu Dilson quer dar uma mensagem. Seu Dilson é um espírito superior, né, seu Dilson? Então, como vai ser a mensagem? Vai ser a mensagem do seu Dilson. Então. Escolheu o Adalberto. Brasileiro japonês. Aí vai Adalberto lá, dando a mensagem dele, né? Não, seu Dilson. Aparece aqui em Bill, aparece no Espírito Santo, aqui, aí nós já sabemos que ele cortou o cabelo. Aí vai aparecer Adalberto. Eu sou Adalberto cabeludo, que não necessitava de óculos, não sei o quê. Para. Todo mundo sabe que Adalberto cortou o cabelo. Né? Então, eu estou só brincando nesse estado, mas, na verdade... Mas o cabelo dele pode ter crescido lá. Ah, tá. Tá certo. Então, o que importa realmente aqui, gente, se é um espírito elevado, é o quê? É o vocabulário. É como ele vai se comportar. Eu não posso ser um espírito superior. Como eu, Zélia, vou ser? Se eu estou no patamar 5, 6, 10 vezes muito mais abaixo. Então, mas isso foi o que nós falamos já. Não esquecer que para Deus todos somos importantes. Sandro está falando, só que eu acho que ele não colocou, o microfone. Eu não sei se eu ponho o microfone porque estou. Pronto. Eu não posso pôr, eu falo. Eu estava a dizer que quando há uma mensagem, nós não temos muitas vezes a capacidade automática de podermos analisar. Por isso é que vem a situação do vigiar e, ao longo do tempo, conseguirmos discernir a qualidade da mensagem. É correto ou não, Zélia? É por isso que nós estamos estudando como existe a mediunidade ostensiva. Aí vem dizendo, Zélia, eu sou Adalberto, estou me comunicando contigo para dizer que meu cabelo não está grande no mundo espiritual. Aí vai na casa de Sandro e assim, eu sou Adalberto. Aí vem um Adalberto todo intelectual. E como é que nós vamos reconhecer se esse espírito realmente é do Adalberto? A essência, ou seja, não o que vem na mensagem, mas como se fosse a espinha dorsal, a essência não é a essência que eu queria dizer, é a própria estrutura. Uhum. Porque Adalberto tem uma característica, tem suas características, tem sua personalidade. É como um escritor. Que nós podemos apreciar um escritor, ele escreve vários livros, mas nós percebemos que o livro é dele devido às suas características. Aí só porque Adalberto vai desencarnou, está lá no mundo espiritual, ele nem foi para o nosso lar, já foi direto lá para outra colônia. Mas aí vem nos visitar. Aí está lá o Adalberto, cheio, todo intelectual, e tem o Adalbertozinho, coitado, que está lá fazendo visita a Zélia. Aí como é que é? Qual é o Adalberto? Então, nós estamos brincando, mas é verdade, gente. É porque no nosso dia a dia nós temos isso. Essas intuições, essas coisas assim, olha, Zélia, eu sou tal, fulano tal, e tudo. Quem não sente, às vezes, temos essa intuição diariamente. Quem tem a mediunidade ostensiva sabe disso. E muitas vezes nós temos que perguntar, quem é você? Mas aí, você acha que, se dependendo do estágio do espírito, ele vai dizer, não, eu sou Adalberto. Olha, eu sou Adalberto do Japão. Eu tenho uma questão. Não. Mas aí vem o vigiai. Você vai ver como que ele vai estar falando. Aí que tá. Aí vamos se ele diz que é Adalberto, você falou assim que ele não dá um nome. Tá certo. Muitas vezes o que ocorre. Então, não é verdade? A maioria não dá um nome. Mas não dá um nome.
Mas por isso que nós estamos estudando aqui, para que, com essa mensagem que ele está nos intuindo, ou se comunicando, entre aspas, que tipo de vocabulário ele ou elas estão utilizando. Exatamente. E aí você vai saber quem é quem. E eu questiono, e nós já tivemos essa experiência, será que há necessidade de nós sabermos o nome? Se a essência ela é boa. Agora ficou escuro. Mas, como todos sabem, aqui o responsável espiritual do NEC nunca se identificou. Quer dizer que o NEC não tem um responsável espiritual? Não, não é isso. Então, não, eu estou te dizendo. Eles não se identificam. Por quê? Porque quem necessita de nome somos nós. Exato. Quem necessita de nomes. E é isso que está. O que vai importar realmente numa mensagem é a essência. Se está direcionando. Oi? Eu tenho uma pequena à parte. Sandra está com o microfone desligado. Está com o microfone desculpa. Ok. Desculpem, eu estava a perguntar, se nós questionarmos o espírito, de qual é o nome, ou de onde vem, será que nós não estamos a dar aso a que, se não for um espírito superior, enganar-nos? A Marinette sabe responder isso, essa pergunta. E aí, olha, Sandra, vou te contar um acontecido. Isso aconteceu comigo. Teve uma vez que eu estava aqui, muito assim, não estava na sintonia elevada, né? Aí, de repente, eu vi, porque eu consigo ver, às vezes, não completamente o rosto, mas eu vejo assim, a veste, se é um homem, se é uma mulher, isso eu consigo ver. Aí eu vi um rapaz do meu lado, todo vestido de branco. E com aquilo eu olhei assim, e aquilo ficou o dia inteiro. Eu ia para um canto, ele ia para o outro, eu ia para o outro, ele ia, eu ia fazer a minha caminhada, ele também ia. Chegou uma hora que eu parei e falei assim, vem cá, quem é você? Ele me falou, eu sou de Jesus. Eu perguntei, se você é realmente da parte de Jesus, me dá um sinal. Sabe, Sandra? Aí, o que ele te fala, no que ele vai te falar, se é coisas elevadas de Jesus, dos nossos aprendizados, que nós estamos aprendendo, sabe? Aí, você vai saber quem é quem. Agora, se for coisas assim, baixarias, sabe? Depende do vocabulário que ele vai te falar, você sabe definir quem é quem. É um espírito elevado ou é um espírito zombeteiro, sabe? Aí você tem que vigiar e orar para você poder saber com quem você está lidando. Sabe? E esse realmente que estava perto de mim era o meu anjo da guarda. E eu questiono, tu depois vais ver ao longo dos tempos ou só viste tipo uma vez? Então, você vê, depende da sua situação, né? E seu anjo da guarda, ele está sempre perto de você. Você pede ajuda, ele está lá. Ele está perto de você e você não sabe. Tá? Exato. Não, apesar de parecer um bocado estranha a pergunta, mas quase toda a gente já sabe que eu não tenho supostamente nenhum atributo, pelo menos desenvolvido, de mediunidade desenvolvida, então às vezes fica um bocado abstrato. Mas é interessante, como é que nós vamos realmente saber quem, como o Sandro falou, eu não tenho a mediunidade ostensiva, mas como eu vou saber que esse espírito que está para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, comigo é meu protetor espiritual, hein? Porque quando foi falado aqui,
o que nós estamos nos referindo aos espíritos superiores. Será que os espíritos superiores não têm o que fazer, não? Do que está para cima e para baixo conosco, para cima e para baixo conosco, para cima e para baixo, porque os espíritos, nós sabemos que têm as suas atividades. Então, se nós estamos passando numa situação difícil, ele vai estar do nosso lado sem haver necessidade de estar aparecendo. E eles estão sempre do nosso lado. Né? Então, é uma questão delicada, porque como nós vamos saber se é real quando é ou quando não é, quando a pessoa, quando não foi visto, quando a pessoa não conhece o seu protetor espiritual. Entendeu, Marinete? Porque eu sou teu protetor espiritual. Ah. Aí é mesmo? Mas você não conhece teu protetor espiritual. O que você pediu? Hã? Qual foi a sua sintonia? Não, mas vamos dizer que nós estamos numa boa, assim, em casa. Estamos tudo bem, estamos fazendo as nossas atividades. E ele resolve aparecer. Por que será? Porque se ele está diariamente, entre aspas, está lá, não vai aparecer só numa situação delicada, ou se for alguma coisa, para dar determinada mensagem. Mas será que esse espírito teria necessidade de estar lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá conosco, se tudo é pensamento? Exatamente, tudo é pensamento, mas o que você pediu? Tá certo, Leide. Tá certo, Leide. Só um instantinho, Marinete. Tá certo, obrigada. Ela já saiu. Ah, já saiu. Oi, Marinete. Você pediu a presença dele. Depende do que... Claro, se você pede uma presença, se você pede, eleva seu pensamento, pede a presença. Jesus, me ajude aqui nesse momento, aqui e agora. Estou passando por dificuldades da vida. Aí... tá. Aí pode ser uma outra situação. Mas você está entendendo o que nós estamos querendo dizer entre o espírito superior, não? Porque assim, não teria nem lógica o espírito superior estar passeando conosco na floresta. Não é, não? Zélia, eu acho que o seu espírito superior, ele vai estar, vou pegar o seu anjo da guarda, ele vai estar em todos os cantos que você... Isso. Ele tem, sim, o que fazer. Não vai ficar 24 horas ou 48 horas no seu pé olhando o que você está fazendo, porque você tem o seu livre-arbítrio. Tá? Mas depende da situação que você estiver, que você pedir socorro, ele vai chegar. Ele vai chegar, ele vai vir, ele vai te ajudar, e isso só depende de você. E, na verdade, o que nós estamos comentando, o espírito superior, ele é superior a nós. É superior a nós. A nós. Mas não sabemos o patamar que ele está no mundo espiritual. Não, isso não. Ele é superior a nós. A nós. Porque senão não seria nosso espírito protetor, não é? Não, exatamente. Pronto. Então, assim, quando se conhece, eu não conheço o meu espírito protetor. Eu não conheço. Ele fala assim, você não tem necessidade de saber o meu nome. Eu sei que está sempre... o nome eles não falam. O nome eles não falam. Sempre. Não. Então, assim, é interessante, por isso que é bom estarmos conversando e estudando. Por quê? Porque há coisa dentro do próprio movimento espírita que é aberrante, que nós vamos ver aqui. E está constando no próprio livro dos espíritos, ou no livro dos médiuns, e coisas que existem mediúnicas, certo? E como você está falando, é normal, se nós não estamos numa situação muito delicada, uma fase difícil da nossa vida, é claro que eles vão estar, principalmente quando pedimos, para nos sentirmos protegidas. Para nos sentirmos protegidas. Né? Agora, como nós estamos falando aqui sobre os espíritos, nós estávamos conversando sobre o vocabulário dele, como eles se apresentam ou não. Agora, como nós conversamos, ele é espírito superior a nós, mas um espírito superior que está lá, aí é meio complicado. Claro, se ele está próximo a nós... Eu falo superior a nós. O nosso protetor espiritual, que ele está sempre, na verdade, sempre conosco. Só que, às vezes, tem situações que a gente pede, cadê? Por que você não se apresenta? Por que não está aqui? Né? Aí, quem sabe, ele está sentindo a necessidade dessa segurança nossa, né? Bom, e Adalberto só fica aí, só porque cortou o cabelo e nem fala mais. Eu acho que ele cortou, em vez de cortar o cabelo, acho que ele tirou um pedaço da língua também. E aí, Adalberto? Estava ali, estava não, Alberto. Agora está fechado.
Está aberto. Adalberto, está fechado. A internet está com um pequeno delay. Vocês estão falando. Estou com 5 segundos de delay aí. Eu acho que é um pouquinho longe, né? Não, o que vocês estão falando, eu acho que estava bem dentro da dinâmica e que Kardec, na época, estava querendo esse debate. Eu estava vendo o Sandro falar, estava vendo a Marinette falar, e todos vocês vão no mesmo sentido, de que como que eu vou assimilar, como que eu vou fazer, se é um espírito bom, se é um espírito, se é o meu obsessor. E a gente, na nossa qualidade de encarnado, aprendizes ainda, a gente tem muito obsessor. E esses obsessores, eles vêm com tanta ardileza que se mostram, como a Marinette falou, de um espírito vestido de branco, me perseguindo. Onde eu vou, ele está lá. Qual que é o interesse desse espírito? Tanto é que ela tem que perguntar, quem é você? E ele fala, eu sou teu espírito protetor. Mas se é o meu espírito protetor, por que você está me assustando tanto? Não há necessidade do espírito estar protegendo, aparecer. Por isso que a Marinette ela tem que perguntar. Quando alguém está de frente com alguém que não conhece, eu não conheço o Sandro, eu não conheço a Marinette, mas se eles me aparecerem aqui, eles vêm falar comigo, eu falo, quem é você? Por isso que noções elementares do espiritismo, elementares. Por isso que, quando é elementar, esse livro é de 1859. 1859 não tinha livro dos médiuns. Né? Essa anotação aqui que está escrita aqui, vai lá para o livro dos médiuns, no item 267, isso é contemporâneo, isso foi colocado agora pela Federação, por quê? Quando ele lança o livro dos médiuns, em 61, ele dá um upgrade a mais sobre o que você deve entender como espírito superior esse, o bom espírito e o espírito superior, os espíritos. Então, ele dá uma aula a mais. Isso aqui, no que é o espiritismo, é apenas umas noções preliminares. Você ainda que vai ter que estudar mais. E tudo que vocês falaram é espetacular, porque é isso mesmo. Não confiamos em todas as comunicações? Não. Confiamos nos nomes? Podemos confiar. Tem um espírito aqui que se diz o Enéas. O Enéas, aquele político lá do Brasil. O que esse político do Brasil, esse espírito político do Brasil está fazendo aqui, se comunicando aqui no Japão? O que ele tem a ver? E fico pensando, né? Deve ser algum espírito, e se diz cardiologista e é médico e quer ajudar no plano espiritual nas nossas consultas. Então, eu não sei se isso é imaginação do médium, o médium que está fascinado, alguma coisa assim, ou realmente aquele espírito está tentando seduzir o grupo, dizendo um nome assim, aleatório. Então, mas a gente aceita esse espírito no grupo pela sua qualidade da comunicação. A gente fala assim, olha, seu Enéas, a gente não vai chamar deputado Enéas, porque ele se deu o nome de Enéas, que talvez ele goste do Enéas. Mas quando a gente vai se tratar com o espírito, ele se comunicando, olha, seu Enéas, as suas respostas têm coerência, né? Então vamos vibrar para esse aqui, que está com problema do cardíaco, porque esse espírito era um médico cardíaco, né? E ele dá dicas do cardíaco e tal, né? E a gente respeita também mas a gente não venera nada assim, né? E a gente está esperando até que ele se coloque, né, numa situação dessa. Então, e até por caridade também, né, Adalberto? Só porque... Exatamente. Por que ele não veio? Por exemplo, eu tenho o Kanashiro. O Kanashiro é meu... Olha só o nome do meu anjo da guarda. Bom, ele caiu. Bom, o senhor Adilson queria falar. Eu queria dizer que eu não
não sou adequado a essa expressão obsessor. Na realidade, somos espíritos inferiores todos. Maior ou menor grau, somos obsessores de nós mesmos, ou espíritos inferiores, que todos somos. Essa palavra eu acho muito forte, dá a impressão que a gente está acima deles, não está, está no mesmo nível. Então, eu acho que é importante observar isso. A gente, quando fala obsessor, dá a impressão que a gente é superior, e não é. Em maior ou menor grau, todos nós nos obsidiamos. Temos que pensar nisso. Certo. Bom, então vamos dar continuidade. Marinete? Não, porque é estranho, né? Se não existe necessidade para o espírito se estar aparecendo, não teria lógica, né? Por algum... Por quê? Não, Zélia, não é assim, teve Não, necessidade. nesse caso Porque eu entendi perfeitamente. Porque no caso assim, eles não estão sempre conosco? Se de repente... Eles estão sempre conosco. Não é? Se ele apareceu, foi uma necessidade que ele sentiu. Quem é? É o Adalberto? Adalberto entrou. Adalberto, acaba teu raciocínio. Adalberto. Bom, então eu acho que foi o que você mesma falou. Você foi e pediu, estava numa situação e apareceu. E ele resolveu, para te dar segurança, estar do teu lado. Está do meu Como um lado. amigo. Foi isso que eu entendi. Como uma Foi isso que eu amiga. entendi. Como Exatamente. amigo, como amiga. E foi o que ele se apresentou. Só para mim terminar. Cadê o Adalberto? Só para terminar, o que a Marinete falou, o que a Marinete fez foi exatamente o que todos os médiuns devem fazer. E outra coisa, se ele falar assim, eu sou seu anjo da guarda, também desconfie. É tudo bem. Não, ele falou, eu sou um amigo. Eu sou um amigo, né? Eu sou de sou Jesus. Um eu falei, ótimo que você é de Jesus. Amigo. Porque, assim, assim, quando aparecem alguns espíritos aqui, e aqui está cheio, né? Porque eu falo assim, mas você faz a reunião mediúnica na tua casa? O pessoal reclama. Eu falo assim, por quê? Na minha casa não... A minha casa é o centro espírita. No meu centro espírita, que eu tenho um quartinho aqui, eu tenho um quartinho para dormir. Eu moro aqui no centro espírita, né? Então, eu falo assim, não importa, os espíritos eles vão se manifestar onde realmente eles têm condições. Quando Kardec ensina isso daqui, como que você vai definir se é um bom espírito, você tem que entender a qualidade dos espíritos, se é um espírito superior, se é um espírito bom, se é um espírito engraçadinho, né? Como né? A Zélia fala, né, que ela é um espírito engraçadinho. O que acontece? Para a gente tratar todos eles de uma maneira lógica e racional, de acordo com o nosso entendimento e de acordo com o entendimento do espírito. Não é porque é o meu espírito guardião que está aqui, meu mentor, né, o Kanashiro, ele não está nem aí para mim. Se eu agir bem, ele vai me auxiliar com bons pensamentos. Se eu agir mal, ele não vai dar nem bola, porque eu vou sofrer a consequência de não estar dentro do limite da lei natural. Se você sai da lei natural, da lei de amor, de caridade e tudo mais, você vai sofrer as consequências. Ele não precisa fazer nada comigo, apenas fala assim, você está indo no lugar errado. Então, a Marinete, sempre quando tem sede de Jesus, bom, ótimo, meu amigo, então você é de Jesus, vamos estudar junto, temos evangelho, temos estudos, participe aqui conosco, e está tudo bem, né? Então, essa lição hoje é ter coerência e não se deixar enganar. O bom médio é aquele que menos se deixa enganar. Menos se deixa enganar, que ele vai ser enganado sempre, né? Mas esse menos, né? O bom médio é aquele que não se engana com facilidade. Então, você tem que dar uma certa... não dá margem para fanatismo, não dá margem para influências vazias e tal, né? E, de repente, o espírito vem e... Ô, Marinete, vamos trocar aí esse teu vasinho de flor aí, não gostei muito, aí vamos tirar isso aí, porque está atrapalhando, essa pintura branca não quero, eu quero uma cor de rosa. Ele começa a dar palpites que não tem lógica, não é para isso. Não bate. Não dá, eu acho que é muito bom estarmos conversando sobre isso,
Porque quando o espírito vem, eu sou Bezerra de Menezes, eu sou... Coerência, né? Coerência. todo esse. Então, já utiliza nomes que são muito conhecidos. Então, vamos observar um pouco se realmente condiz com que ele realmente, com quem ele está dizendo. Isso é muito interessante, porque tivemos casos, e a Marilena está aí, porque nós fizíamos parte do mesmo centro, onde o médium ficou fascinado. Ele recebia mensagens realmente muito bonitas. Quando falaram contra a mensagem dele, teve problemas sérios. O médium ficou fascinado. Ele desencarnou fascinado. Ele não admitia que falasse mal das mensagens que ele recebia. Então, eles nos conhecem, eles sabem onde estão a nossa sensibilidade. Eles sabem, eles conhecem, eles sabem. Eles sabem. Então, é por isso que nós estamos estudando isso, para sabermos, é verdade, você está para lá e para cá comigo, quem você é? É como, a mesma forma, iríamos perguntar quem tocasse na nossa porta. Afinal de contas, ele está adentrando ao nosso lar. Se nós o chamamos ou não, aí vai ficar sobre a nossa responsabilidade. Se estamos deixando ou não a nossa porta aberta, né? Mas é muito bom, é por isso que o estudo é excelente, porque só assim vamos trocando ideias e vamos aprendendo. Não adianta ficar correndo, e não é bem por aí. Olha só, se vocês me permitirem, olha que eu fui buscar. Por que eu fui buscar isso? Desculpa aí, viu, Adalberto? Porque fazia parte de um centro e eu não fiquei calada, mas pelo que eu estava estudando, não condia, não ia o que realmente estava dizendo com o Livro dos Médiuns. E eu faço questão de aqui conversarmos sobre esse item, porque eu acho muito importante. É ele. Deixa eu ver se é esse. Espera aí. Não, não é ele não. Vai ser posteriormente. Vai ser aqui, viu, gente? Sobre isso. Mas vamos terminar essa parte aqui. Então, essa aqui não foi lida não, né, gente? Os bons espíritos só... Aqui, né, Marinete? Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam... Eita, bom, mudou tudo aqui. Ficou bonitinho agora, entende? Estou dizendo que eu estou ainda num patamar bem baixo mesmo. Eu apertei aqui um negócio, gente, aí está tudo aqui na parte de baixo. Vocês estavam na parte de cima, aí eu apertei não sei o quê, e está aparecendo o rostinho de vocês tudo aqui abaixo do computador. E é a primeira vez que isso acontece, por isso que eu estou rindo. Gente, brincadeiras à parte, olha, os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância, olha só, sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo que com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choca o bom senso aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Está vendo, Marinete? Olha aí. Os bons espíritos só dizem que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por um espírito esclarecido. Sabe que a gente... vamos dizer, como Marinete falou. Marinete, vou pegar teu exemplo, tá? Pega. Uhum. Pronto. Aí, o espírito disse que era o protetor espiritual de Ernest. Ou de Ernest, não, de Marinete. Então, ele é um bom espírito. Vai, Marinete pergunta, eu vou ser mãe novamente? Aí ele vai dizer, olha, você vai ser mãe tal dia, e você tem que fazer isso, aquilo, outro. Como disse o Adalberto. E se vem dizendo com o nome Chico Xavier, não, vamos de qualquer um, será que esse bom espírito vai perder o seu tempo respondendo certas questões
Não, claro que não. Questões frívolas. Aí ele responde tudo. Aí Adalberto vai, responde, o espírito lá, vou botar o espírito Adalberto. Pronto, hoje eu estou pegando o pé de Adalberto. Gostei do papel. Espírito evoluído Adalberto. Ele é evoluído aqui, pronto. E vai, aí a gente vai, sabe, Marinete, pergunta para ele assim, ô espírito Adalberto, como é que vai ser? Será que eu vou ganhar na loteria se eu jogar esses números? E ele é um espírito evoluído. Será que o espírito evoluído Adalberto não vai ter o que fazer? Do que ficar respondendo isso? Aí ele se cala. Quando nós perguntamos, eu vou ganhar na loteria, assim, ou o espírito Adalberto? Ele se cala. Aí vem um outro espírito que diz, espírito Zélia. Aí pronto, Zélia responde tudo. Também, né, coitadinha? Então, aí já se sabe a diferença. Não, eu sou o espírito Zélia. Você tem que jogar tal número, tal. Você vai ser mãe, vai ver isso, aquilo, aquilo outro. Né? Você acha que você vai acreditar? Pois é, você sabe, é uma Zélia, né? Então, o espírito lá, que estava mais evoluído, mais maduro, o Adalberto, ficou calado. Você acha que o espírito Adalberto vai perder tempo? Ele vai estar preocupado que está observando, como está os meus órgãos do perispírito. Aí pode dar conselhos, etc e tal. Mas Zélia vai e diz assim, Marinete, você isso, aquilo, aquilo outro. Cuidado com a tua vizinha, viu? Tá fazendo fofoca de tu, viu? Isso é um espírito elevado? Oxe! Tá vendo? Então, é bom Parabéns conversar. a você que acreditar. Não é? Então, vai dizer, o espírito bom, como está dizendo aí no 7º, o espírito bom, Adalberto, vai perder o tempo. Eu vou pular de Adalberto. Não é mais um Adalberto da vida, né, não? Por isso que ele se Eu vou pular o Adalberto. Aí foi, Zélia respondeu tudinho, sem ela saber de nada. E eu tenho uma pergunta. Deixa de estar. Isso quando isso considera. Aí Marinete jogou e não ganhou nada. Aí você joga. A grande dificuldade nossa, a grande dificuldade daqueles espíritos que se dizem saber tudo, a dificuldade é dizer não sei. Essa é a grande dificuldade. Principalmente aqueles espíritas mais antigos, né? Não vou falar mais velho, aí que me coloco no meio, mas os mais antigos, eles sabem todas as respostas. E eles não conseguem dizer não sei. Essa é a grande vaidade do espírita que estuda demais, né, Francis? Eu não sei, eles não sabem, eles sempre sabem de tudo, eles sempre dão a resposta e tal. Então a gente vê amigos, companheiros como vocês, né, eu só escutando aqui, falo assim, é totalmente coerente, pessoal bem ciente do que está falando, não estou falando nenhuma barbaridade, eu vou falar o que mais, né? Apenas aprender, né? Complementar com a minha pouca ignorância, saber que não sabe nada, né? Então, coerência. Allan Kardec sempre fala assim, olha, gente, simplicidade. Começou a complicar mais, desconfia. Simplicidade, facilidade, né? Se não confessam ignorância, tomem cuidado, né? Se começar a falar que isso e aquilo, bom senso. E aí ele mata a charada, né? Como se reconhece a qualidade do espírito pela sua elevação moral. Essa é simples ou é aquele fanático? Uma linguagem elevada, erudita, uma linguagem elevada. É o oráculo de Delfos. Toda a resposta, posso despejar aqui toda a resposta do Livro dos Espíritos? Não é assim que funciona. Mas como o Dalberto está falando assim, o senhor está falando, seu Dilson, da resposta elevada que nós estávamos comentando, não foi? Mas não nos esqueçamos que o Bezerra de Menezes, Bassanufo está em todos os lados. Se eles aparecerem para um centro espiritualista, eles vão de acordo, eles vão aparecer como um preto velho, não vai diminuir quem ele é.
Então, não vai poder utilizar o vocabulário que ele vai se apresenta no centro espírita, como ocorreu. Como ocorreu. Oi? Bezerra trabalha em centro de Umbanda. Claro, eu sei disso, é por isso que estou dando exemplo. Então, Podemos quer esquecer dizer... do só E vai diminuir? Vai diminuir quem ele realmente é? Claro que Por isso não, que eu dei um claro que não. exemplo. Então, ele não vai ter necessidade de utilizar certos vocabulários. Né? Tem que ser um vocabulário no nível dos espíritos, né? Certo. Mas que não seja, mas que não será evidentemente frívolo. Mas uma linguagem mais simples. Eu tenho aqui uma questão. Desculpe, Sr. Dilson. Eu estava a dizer, eu tenho aqui uma questão e eu acho que vocês me podem responder. A Zélia há bocado estava a falar que se nós falarmos de uma situação boliviana com um espírito elevado, ele cala-se, ele não responde. E a minha questão é, será que a outro espírito mais leviano pode entrar na comunicação e fazer essa comunicação ou dar-nos a nós, encarnados, coisas que nós queremos ouvir? Em meio de, ou seja, interferir na própria comunicação? Nessa mesma hora? Uhum. Não, se você está se referindo a esse espírito, ele não vai permitir que vai ocorra isso. Não acredito que permita, porque você está conversando com esse espírito. Você não está conversando com esse espírito? Então, o espírito Adalberto, ele é um espírito, tá lá, um espírito amadurecido. Você está se conversando com o Adalberto. Aí vai o Adalberto, fica calado. Vem Zélia, a Zélia responde tudo. Você acha que o espírito Adalberto vai permitir que Zélia responda se você perguntou para ele? Se no nosso dia a dia, Marinete, que é mãe, Adalberto, vocês, quando teus filhos perguntam a vocês, né, qual é a resposta? Você fez a pergunta para quem? Para a mamãe ou para o papai? Então, como o espírito Adalberto vai permitir que Zélia responda tudo? E está utilizando o nome dele. Quer dizer que seria como se fosse a mãe e o pai. Eu acho que não é bem por aí. Aproveitar, deixa eu estar ligado. Eu digo aproveitar o silêncio como o espírito superior ficou em silêncio e não vai responder. Outro poderia aproveitar esse silêncio para interferir na comunicação. Se Zélia interferir na comunicação de Adalberto, que é um espírito amadurecido, automaticamente, como já se conhece o espírito Adalberto, que ele é um espírito amadurecido, vamos perceber que Zélia não tem um vocabulário tão intelectual ou superior a Adalberto. Sim, sim, nesse aspecto, mas eu estou aqui a pôr na situação, não estamos a falar, por exemplo, de um espírito super inferior, mas, por exemplo, aqueles que tentam ludibriar as pessoas, que são bem falantes, que de alguma maneira possam enganar-nos numa primeira instância. Se nós estamos numa mediúnica, existe um ser responsável um dirigente espiritual na mediúnica, não, como o Ou seja, não acontece. Pode até ocorrer para a experiência, até para nos provar. Não podemos dizer que não vai acontecer, hein? Não, é só para tentar... Não, mas nós não podemos dizer que não vai acontecer, porque até às vezes o próprio espírito Adalberto vai permitir que Zélia entre, que responda tudo, para que nós possamos ter ideia assim, não, peraí, mas isso é no espírito de Adalberto? Adalberto é um ser amadurecido? Agora Zélia sim. Aí pronto, vai descobrir. Mas não é que Adalberto vai permitir ou não, oi? No livro dos médicos que eu estou relendo, lá nas respostas do Espírito, o Espírito São Luís que esclarece aquela resposta que está incompleta. É isso que você está falando aí. Ó. Exatamente. Ele responde, o Espírito faz... O Allan Kardec fez uma pergunta para o Espírito no nível inferior, ele deu uma resposta. Você faz isso? Aí o que São Luís está junto, complementa, acrescenta aquilo que ele deixou de falar. Não é bem assim, é assim, assado. Exatamente. Só ler o livro dos médicos, está tudo clareado. Exatamente, porque não teria lógica. Se Adalberto está lá, por algum motivo, Adalberto ficou em silêncio, por algum motivo foi.
Por algum motivo, Adalberto, o espírito, ficou em silêncio. E se Zélia foi do jeito que ela é, né? Ficar aí dando as respostas. Se ele permitiu isso, então, como o senhor Adilson falou, depois veio o Espírito São Luís e disse, olha, essa que deu a resposta não era Adalberto, era Zélia. E a gente vai logo perceber. Sim, sim, não, mas é assim, é nesse sentido de estarmos aqui a partilhar, porque se acontecesse, uma pessoa menos treinada poderia ser ludibriada. Aí que tá, foi o que nós estávamos conversando. Sandro, maravilhoso, maravilhoso isso que você falou. Porque, veja bem, quando a gente vai montar um grupo espírita, a gente vai montar a equipe, a gente sempre vai procurar aquelas pessoas que estão interessadas em aprender. Por isso que nós estamos aqui aprendendo que existe o espírito, aquele que pode nos enganar, aquele que fica quieto, né? Então estamos dando os exemplos assim. Aqui nós temos vários espíritas que sabem muita coisa e esse troca de informação é muito importante. Por isso que quando Chico Xavier reclamou para Emmanuel, mas você sabia que eles vinham aqui me enganar e ficaram uma semana aqui em casa e me tiraram fotos ridículas, eu dentro da banheira, e você não falou nada? Aí Chico Xavier, aí Emmanuel falou para Chico, para você aprender que todos nós, né, temos que aprender e sempre temos que estudar. O médium nunca tem que parar de estudar. Tem um caso de um médium aqui no Japão que ele chegou para mim, olha aqui, ó, se eu tivesse que estudar, o meu espírito, meu anjo da guarda não me falaria, né? Eu tenho que estudar. Mas tudo que eu sei, o meu anjo da guarda me ensina. Então eu não preciso estudar. O médium falou isso? O médium falou isso. Aí eu falei assim, olha, então, os dois estão enganados. O teu anjo da guarda está enganado e você também está enganado. Os dois. Como você pode falar isso? Porque os dois precisam de estudar. Então, eu concordo que você não vai mais participar do nosso grupo mediúnico e você vai começar a estudar o livro dos médiuns, que é o Espiritismo, conhecer a base, conhecer o que é um livro, a escala espírita. Vai lá na 107, você vai entender. Vai lá na 100, que 100 não é pergunta, é um tratado de o que é a evolução do espírito. Vai lá e você vai entender. E acabamos o grupo. Não tem mais grupo espírita, não tem mais grupo mediúnico. 2 anos depois, nós montamos aí 2 grupos espíritas, selecionando médiuns e estudantes necessários que querem estudar. Então, Sandro, desconfiar sempre e estudar sempre, né? E nós, assim, nós vamos saber. Como saber se o espírito é de Deus ou não é, né, Marinete? Tendo o bom senso. O médium vai sentir. O médium vai sentir. Quando aproxima-se o espírito bom, é aquele calor, né? Não é outra coisa, é o calor. Você sente que é uma coisa gostosa, coisa boa. E quando é um espírito menos elevado, é aquele sentimento não muito agradável. Oi, Marisa. Oi, Marisa, bem-vinda. Oi, gente. Oi, tudo bem? Oi, boa gente. Tarde, boa noite, bom dia. Bem-vinda, Flor. Obrigada. Deu tempo de pegar um pouquinho. Que coisa boa. Nós estamos falando aqui porque tem o espírito superior, o espírito amadurecido, que é Adalberto, e tem a Zélia, que ainda está aprendendo. Aí estamos tirando... Porque aqui quem é o amadurecido é o Adalberto, e a Zélia está lá, sabe? Então, estamos fazendo algumas perguntas. Eu acho que deu para esclarecer, né, gente? Sim, sim. Né? Então, aí Marinete, tá, sabe? o microfone. Marinete. Não, porque ela falou. Marinete está fechado. Não, mas ela não queria falar? Mas tem o micro fechado. Zélia. Oi, Flor. Estou. Não, eu falei assim que um livro bom para Sandro ler é O Sexo e Destino, de André Luiz. Com esse ele vai saber.
Um pouco. Mas se ele quer, Florzinha, como ele está querendo, está com certas dúvidas, nada melhor do que o livro dos médiuns. É. Mas só assim para ele entender um pouco mais assim dessa parte do bem, do mal, um espírito elevado, um espírito inferior, sabe? Para entender um pouquinho. Tá? Eu acho que o Sexo e Destino vai ajudar ele nesse... Disse que... Você tem que responder, hein? Obrigada, mas eu já li esse. Só Jesus na causa, meu Deus do céu. Já leu, né? Quando é o espírito superior e inferior, ele responda. Quando vai, aí entrou santo, ele ficou calado. Olha aí, ó, tá vendo? Vê aquele espírito. Vamos lá, gente. Isso aqui, desculpem. Não te escuto. Fechado. Fechado, Zélia. Oi, obrigada. Essa questão foi, Florzinha. Zélia, posso fazer um comentário? Por favor. Sandro, boa tarde. Eu estou vendo você agora. Eu só queria fazer um comentário importante, sabe, Marinete, que é assim. O nosso entendimento é que quando nós temos uma dúvida de origem essencial, como Zélia falou, é muito importante que nós vamos buscar nas fontes primárias, né? Quais são as fontes primárias? As obras de Kardec. Por quê? As obras mediúnicas, elas são importantes desde que nós tenhamos claro os princípios e os conceitos da doutrina espírita que Kardec nos traz através do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, né? Então, eu vejo assim e é o meu entendimento, é muito importante nós primeiro termos claro, muito bem elucidado, o que os espíritos nos esclarecem, para que depois nós tenhamos até condição de entender as obras mediúnicas, né? Então, é isso que eu gostaria de colocar. Porque nós, durante muitos anos, e eu espírita há muitos anos também, nós, muitas vezes, eu estou falando por mim, começamos leituras de obras mediúnicas sem sequer ter entendido os conceitos e os princípios. Então, hoje, eu percebo a diferença, estudando Kardec profundamente, se eu for ler uma obra mediúnica, eu vou entender melhor até que ponto aquele princípio, aquilo que o espírito está colocando, né, na obra mediúnica, está de acordo com o que os espíritos colocam, né, dentro dos princípios, ou às vezes se tem algum viés ou não. Eu não estou dizendo que tem, mas pode ter. Então, nós temos que ter esse senso crítico, essa análise crítica, por isso que é importante. Vai na fonte primeiro. O que os espíritos dizem, né? Porque a doutrina é dos espíritos, trazida através de Kardec. Então, o que Kardec diz lá no Livro dos Médiuns? Diz tal coisa. Ah, então tá bom. Vamos lá ver o que diz em determinada obra mediúnica. É só isso que eu gostaria de colocar. Ótimo, Obrigada. sabe, Flor, que tu falasses isso, colocasse. Por quê? Porque justamente nós estamos procurando outros livros. Às vezes, teve casos que meu esposo, no Brasil, comprou um livro no supermercado que estava com o título Livro Espírita, Espírito de fulano de tal. Isso foi no supermercado. Ele leu, ele ficou fascinado. Ernesto, ficou fascinado. Quando eu fui ler, eu disse, meu Deus do céu. Era uma ilusão tão grande. Você disse, amor, isso aqui não é espírita? Não, mas está escrito, é espírita, fulano, o espírito tal. Mas não é assim. Você sabe, você leu. Então, isso que está dizendo aqui, não, você não sabe, não pode ser espírita. O que ele está falando de diamante e que é isso, você sabe. Então, se nós não tivermos a base, como vamos saber diferenciar o certo do errado? Quando eu fui perceber, quando eu fui ver, eu disse, Deus, meu Deus, que perigo para as pessoas que não têm uma base, que fica lá no mundo espírita, a casa, fica com terceira, não sei o quê, eu sei que isso, e está escrito espírita. Então, foi como a Marisa falou,
Se nós não temos a base, podemos ir para outros livros, sim. Mas como vamos poder diferenciar o que está realmente, o que é o certo ou o que não é? Tá certo, a Marinette falou do André Luiz, tudo bem. Mas se não fosse, e se fosse outro, como é que, se eu indico... Vou dizer Marinette. Marinette indica a Sandro determinado livro que não faz parte da Chico, o Jay Manuel. Mas se Sandro está começando e não tem a base, ele pode até ficar numa situação bem complicada, porque ele não tem a base, ele não vai saber diferenciar. Por isso que a gente dá prioridade aqui aos estudos. Por quê? É como nós falamos, né, gente? Se nós não sabemos a base, como é que vamos poder construir o prédio? Aí que, por exemplo, isso aqui que ocorre bastante. E eu tive que ficar calada, porque foi dentro de um centro espírita. Olha, veja só. Eu fui buscar nos 224 no livro dos médiuns. Eu estou podendo ver aqui, Sandra, você pode... eu não estou vendo, gente, qual é capítulo 2. Capítulo 2, não, segunda parte, capítulo 19. Pronto. O papel dos médios na comunicação. Bom, isso ocorreu, tá? Teve um problema muito sério, foi numa mediúnica e foi grave. O espírito comunicante compreende todas as línguas, sem dúvida, pois as línguas são formas de expressão do pensamento e o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para transmitir este pensamento, necessita do instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação do espírito só pode transmiti-la através dos órgãos corporais. Ora, esses órgãos não podem ter, para a transmissão de uma língua desconhecida, repito, língua desconhecida, a flexibilidade que possuem para a língua familiar. Um médium que só saiba falar o francês poderá, acidentalmente, dar uma resposta em inglês, se o espírito quiser. Mas os espíritos que acham a linguagem humana já por si muito lenta em relação à rapidez do pensamento, pois procuram abreviá-la o quanto podem. Pacientam-se com a resistência mecânica da transmissão e, por isso, nem sempre o fazem. Essa também a razão por que um médium novato que escreve penosa e lentamente na sua própria língua, em geral, só obtém respostas breves, sem o necessário desenvolvimento. Por isso também, os espíritos recomendam que só perguntas simples seja feita por seu intermédio. Para as perguntas de maior alcance, é necessário um médium desenvolvido, que não oferece nenhuma dificuldade mecânica ao espírito. Então, o espírito comunicante compreende todas as línguas, sem dúvida, pois as línguas são formas de expressão do pensamento e o espírito compreende pelo pensamento. Por que eu fui buscar isso? Eu estava numa mediúnica. A pessoa que estava como era cada dirigente, cada pessoa para poder estar com um médium, a pessoa que só ficava com aquele médium disse que iria fazer curso de inglês porque a médium só recebia inglês. Então, como ela não sabia suficientemente inglês, porque ela tinha que responder em inglês, ela foi fazer um curso de inglês. Falei assim, mas como é que é isso? Mas e o pensamento? O que vocês estão falando? Então, foi uma coisa muito delicada, porque não aceitou que, no caso, o espírito pudesse falar através do pensamento também em português. E foi complicado, porque se nós estamos estudando, eu estou num país onde falam 4 idiomas. 4. Então, se fala através da Zélia, ela pode até falar alguma coisa em alemão, francês, mas porque, obrigatoriamente, ele tem que falar em alemão e francês? Porque, se o dirigente pede, por favor, você poderia falar no idioma que nós entendamos? Porque ele vai continuar falando inglês. Hein, Marisa? Perfeita a sua colocação.
Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Quer dizer, então, nós temos que tomar... Esse capítulo, sabe, Zélia e demais que nos ouvem, é muito importante. É muito importante para ir desconstruindo os mitos que nós temos, as fantasias que nós temos das comunicações mediúnicas, sabe? E ter esse filtro que Kardec, que os espíritos nos colocam, né? Então, até que ponto, às vezes, é a interferência do médium, né? E vejam como é importante que nós sabemos. É como o Zélia falou, é o pensamento, é a forma pensamento, né? Então, não tem sentido isso. Está fechado. E criou uma situação muito delicada, eu não pude mais fazer parte da mediúnica, por estar falando assim. E quando se estuda, nós, como foi dito, por isso que é bom, quando se sabe a fonte, vai ser difícil ser construída uma casa sem uma base. Então, é saber a base. É base. Porque se uma pessoa for me dizer que o Sandro, ou a Zélia, ou a Marinete só vai poder dar mensagem em determinados idiomas, como é que é? Se nós vimos no item tal, no item 224, está lá dizendo. Que não é bem por aí. Por isso, Flor, viu, Marinete, como é importante a base? Né? E criou uma situação muito delicada. E é isso. A vida é assim, tudo são aprendizados. E estamos aqui conversando sobre isso, que é muito importante que tenhamos trocando ideias para aprendermos. Quem está falando não é Zélia. Olha que Zélia, como nós falamos, é um espírito bem umbralino. Aí, como Zélia é umbralina, vai buscar em Kardec. Né? Não é? Por isso. Porque, às vezes, como o Adalberto falou, nós que somos espíritas de muito tempo, pensamos que sabemos tudo, é muito relativo. Porque tem pessoas aí que estavam há 40, 50 anos, 40 e poucos anos no centro espírita. Né? Já escutei aqui do Japão assim, eu sou de família espírita. Os meus avós eram espíritas. Então, no meu centro espírita, eu faço assim, porque meu avô fez assim. É complicado, é complicadinho. Como se diz, é complicado. Meu avô fazia tudo errado, porque eu dei um exemplo meu, né? Eu, quando entrei na Comunhão Espírita de Curitiba, eu era católico, eu não era espírita. Eu entrei lá para tomar passe e gostei do pessoal lá. O pessoal espírita é muito bacana. Eles falaram até que para mim que o inferno não existe. E eu, como bom católico, falei assim, como que não existe? Né? E eu ia lá na Igreja Católica. Quando eu me coloquei como espírita, eu queria, como eu trazia raízes católicas, eu queria casamento espírita, eu queria casar com a dona Lúcia, eu queria um evento católico dentro do espiritismo. Eu era uma pessoa do mal? Não, eu era uma pessoa ignorante da doutrina, que não estudava direito. Eu estava 5 anos dentro de um centro espírita e eu falava assim, estou 5 anos estudando o espiritismo e achava que sabia tudo e dava resposta para tudo. Até para os meus amigos católicos, eu sei de tudo. E eu começava a dizer assim que sabia de tudo, porque a doutrina espírita ensina tudo. Lê do engano. Passei 10 anos nessa frustração. Por isso que quando eu falo assim, olha, eu estou com 45 anos de espiritismo, é errado. Eu estou apenas com 5 anos ou 10 anos, porque foi de 2014, 2015 que eu realmente vim descobrir ressignificações interessantes que me trouxeram uma nova visão dentro da doutrina espírita. E hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eu acho que eu sou espírita assim, de primeira hora, né? ou digamos assim, como diz no livro na codificação, né? Os trabalhadores de última hora. Então, eu estou no último minuto, não é nem na última hora.
Mas isso que a Adalberto colocou, é todos nós. Gente, eu vou fazer 71 anos daqui 2 dias. Desde os 15 anos, né? Espírita, né? Como a Adalberto falou, meus pais espíritas. Enfim, entretanto, faz 3, 4 anos que eu realmente comecei a estudar e a entender o que é o espiritismo. E essa história que a Adalberto falou, eu vou contar uma historinha rapidinho para vocês, que é muito interessante, não sei se vocês conhecem, para a gente entender como a gente faz, como às vezes nós fazemos as coisas, porque sempre foi assim. Então, assim, uma vez, tinha uma mãe e uma menina, que elas foram fazer um assado de carne. Aí temperaram a carne, tudo na hora de pôr na assadeira, a mãe cortou as 2 pontas da carne, pôs na assadeira e pôs do lado. Aí a filha perguntou para a mãe: "Ô mãe, por que você corta as pontas da carne antes de pôr na assadeira?" "Ah, não sei, sua avó fazia assim." "Ah, então vamos perguntar para a avó por que ela fazia assim." "Ô vó, por que quando você faz um assado de carne, você corta as pontas, põe do lado da assadeira e põe no forno?" "Ah, não sei, filha, aprendi com a sua bisavó. Sua bisavó fazia assim." Bom, a sorte era que a bisa ainda estava viva, né? Aí chegaram para a bisa, falaram: "Bisa, por que quando você faz uma carne, um assado, você corta as pontas, põe do lado na assadeira e põe no forno?" "É muito simples, porque a minha forma era pequena, a carne não cabia, então eu cortava as pontas, punha do lado e punha no forno." E a gente é assim na vida, às vezes. Ah, por que o nosso karma? Peraí, mas quem que falou em karma? Kardec fala em karma na obra dele? Nunca. Nenhuma obra de Kardec tem a palavra karma. Mas e por que a gente repetiu durante tantos anos? Ah, é o karma que a pessoa tem, né? Porque ela precisa pagar os débitos do passado. Então, é a mesma situação, né? Nós sempre, durante alguns anos, estou falando por mim, tá, gente? Que ninguém se sinta ofendido, por favor. Nós, durante anos, repetimos muitas coisas que nós nunca paramos para perguntar por quê. Né? E numa perguntinha básica. Se lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária e primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Ué, então por que nós achamos que tem sofrimento na vida? Porque tem... Ué, se Deus é bom, se é justo, se é misericordioso, só que nós nunca paramos para exercer esse raciocínio analítico, né? Então, é um vício que nós temos, né? Eu trabalhei 32 anos no metrô de São Paulo, como psicóloga, tudo, e cada vez que vinha, tinha uma reunião para mudar a cultura da empresa, né? Não, mas nós sempre fizemos assim, deu sempre certo. Então, assim, a resistência que nós, seres humanos, temos, primeiro, sabe, não é que nós vamos pegar tudo e jogar, então tudo que a gente aprendeu, vamos jogar fora? Não, não é isso, é como disse a Adalberto, nós precisamos ressignificar. Né? É isso que eu entendo e que eu estou passando por esse momento faz 3, 4 anos e que está sendo extremamente gratificante para mim. Vocês são maravilhosos, mas 3h30 tem que Pois é, sair. vamos terminar. Vamos terminar. 3 horas da manhã aqui no Japão, 3h30 da manhã. E eu tenho que ir quietinho lá para o quarto, senão vou acordar a dona Lúcia. E de manhã, daí não vou ter meu café da manhã. Não é interesse, tá? Espírita não é interesseiro. Então, é assim que funciona, tá? Então, falta 4 minutos, mas podemos finalizar, se vocês permitirem, para o nosso irmão ir, para não ficar sem o café da manhã. Né, Adalberto? Se vocês permitirem, podemos passar depois. Sim, depois eu passo para a Marisa. Eu que estou aqui. Gente, desculpa, porque eu estou pensando aqui. Via Marisa, eu estou pensando no slide. Bom, vamos parar então o nosso vídeo. Agradecemos a todos de ter tido uma visita de um espírito amadurecido no estudo de hoje. Não é? Muito obrigada, viu, senhor Adalberto? Um beijo no coração de todos. Até lá.